Bora, vamos falar de carne, né? Vai ter churrasco? Então, agora quem for procurar na rede Carrefour talvez encontre para comprar, porque já começaram a retomar, né, as vendas de carnes para o Carrefour depois do pedido de desculpas que foi feito pelo CEO da empresa na França, né? Ele encaminhou hoje para o governo brasileiro uma carta pedindo desculpas, né? O CEO é o Alexandre Bompard. Ele confirmou que tem qualidade no que é produzido aqui no Brasil e a gente sabe, né, que isso daí, na verdade, tem como pano de fundo as manifestações que têm acontecido na França contra acordos comerciais entre os países europeus e os países do Mercosul. Os produtores locais não querem ser prejudicados, né? Hoje, um pouquinho mais cedo, a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o Ricardo Sanches. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. E ele falou sobre essa ação e sobre o pedido de desculpas da empresa francesa. Vamos ouvir aqui um trecho. Eu acho que esse é um episódio que se torna um episódio isolado, esclarecido e, mais do que tudo, afirmando a qualidade das nossas carnes e o respeito das empresas da própria comunidade europeia com o Brasil, para que não saiam fazendo ilações, sem mentiras ou inverdades, que sabem que vão ter a devida resposta do governo e da sociedade civil brasileira e das indústrias do Brasil. Não podemos também causar consequências aos nossos consumidores, aos brasileiros, que são quem não tem nada a ver com isso e quem nos ajuda muito a fazer uma indústria forte e ajudar também, inclusive, o mundo nessa segurança alimentar. Bom, o que foi dito por ele foi reforçado também pela direção do Grupo Carrefour, que a produção de carne no Brasil é de alta qualidade e respeita as normas e o sabor. Alexandre Bompard, né, o CEO do grupo, também ressaltou que a comunicação da companhia a lojas na França gerou uma confusão e reafirmou o compromisso com a agricultura e os produtores brasileiros. O presidente da Câmara, Arthur Lira, a gente colocou até no ar ontem aqui uma fala dele, Joel, falou em um protecionismo exagerado, né, da França depois dessa medida de deixar de comprar carnes de produtores brasileiros. Hoje, depois do pedido de desculpas, né, o recuo do Carrefour, depois do boicote dos produtores brasileiros, o presidente da Câmara manteve uma postura mais firme. Disse que o requerimento de urgência do projeto de lei da reciprocidade ambiental será votado hoje. O que esse projeto está falando? Que o Brasil deve fazer negócios com países no exterior que respeitem as mesmas regras de produção, de qualidade, de preservação que o Brasil já cumpre, né? E ele defendeu uma postura firme e resposta dura, tanto para o Carrefour quanto para a empresa Danone. Vamos ouvir. O importante nesse momento é a gente ter a certeza de não minimizar o que aconteceu e nem deixar de lado o que está acontecendo. São duas empresas francesas numa escalada de narrativas que não são verdadeiras, falando para o mundo sobre a dificuldade ou não da produção brasileira sediadas no Brasil. Então não há de se separar, então não há como se separar o Carrefour francês e o Carrefour brasileiro, até porque os dividendos aqui vão todos para a França, né? Então a gente tem que ter uma postura muito firme para que esses ataques de desinformação cessem e que tenham uma resposta à altura, tanto do parlamento quanto do governo brasileiro. Tá aí a fala do Arthur Lira, mantendo a votação desse projeto, não vai haver recuo lá dentro da Câmara, mesmo com essa volta atrás, né, que o governo não, a direção do Carrefour francês acabou tendo em relação a essa determinação da compra de carne de origem brasileira. Então, voltamos ao que havia antes, mas a avaliação do Congresso em relação a isso está mantida. Primeiro que esse pessoal aí, chamado França, precisa aprender a respeitar o maior exportador de carne do mundo. Para quem não sabe, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. E o segundo maior produtor também de carne, quase que empatado com os Estados Unidos. Nós produzimos 18% da carne do planeta, da carne consumida no planeta. Então, se tem um país que tem poder nesse sentido, esse país é o Brasil. Esses caras colocaram em xeque, de uma forma muito canalha, a qualidade sanitária da nossa carne. E por A mais B, sempre foi comprovado que nós temos uma qualidade ímpar. Por isso exportamos
para o planeta inteiro. Se eles têm a ideia de não importar carne brasileira, porque através do protecionismo querem proteger, como o próprio nome sugere, como o próprio termo sugere, os produtores locais, que façam isso, mas agindo com a verdade, sem criar ilações, sem criar mentiras. Você, quando vai terminar um relacionamento, você tem que olhar para a pessoa e falar, olha, não dá mais, por isso, aquilo, outro. E eles não fizeram isso. Eles inventaram mentiras. São mentirosos. E ficou péssimo, viu? Primeiro porque a gente não depende em nada deles. Para quem não sabe, o Brasil exporta 4% da carne para a União Europeia. E a França, na União Europeia, representa 0,02%. E pensam que o Carrefour significa dentro desse universo. O Carrefour aqui vale muito mais do que o Carrefour lá. Exatamente. Então eles não pensaram antes de criarem essa mentira e essa aberração. E outra coisa, saindo da parte sanitária, que nós temos uma qualidade inegável e eu já falei isso. Vamos para a parte ambiental, que é um outro ponto também que se discute pra caramba e que se aponta o dedo pro Brasil. E dessa vez não foi diferente. Esse canalha desse Bompar aí, desse Oco, devia ser mandado embora. Se é uma empresa séria mesmo, falou, meu, que loucura é essa que você fez? Como é que você põe o dedo lá, aponta para o maior produtor de carne, exportador de carne do mundo, cria uma mentira a ponto de prejudicar todo um sistema, um ecossistema que nós temos aqui? Se é uma empresa séria, põe esse cara na rua e contrata um outro CEO. Agora, saindo da parte sanitária e indo para a parte ambiental. Se tem um país que respeita a questão ambiental, esse país é o Brasil. Não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, na Europa, não tem essa de se manter floresta igual nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você compra uma propriedade rural, em São Paulo, obrigatoriamente 20% dessa propriedade tem que ser de mata, de floresta. Você sobe um pouco mais, centro-norte, centro-oeste ali, 30%, 40%, depende da região. Você vai para a região amazônica, sabe quantos por cento de uma propriedade rural tem que ser de mata, floresta? 80%. Uma fazenda de 1.000 alqueires na região amazônica, 800 alqueires são de floresta. Na Europa, não. Eles não têm nada. E os que têm um pouquinho ali, sabe o que acontece? Recebem para manter a floresta em pé. Recebem. Aqui não. Aqui, além de você não receber, você tem que deixar uma área que você comprou reservada para floresta, o que eu acho essencial. Não estou discutindo isso. Mas eu coloco sim em xeque essas divisões, essas desigualdades nesse sentido. Sabe quantos por cento dos produtos produzidos pelos senhores franceses são subsidiados pelo governo? 15% do que eles produzem é subsídio, a grana que o governo entrega. Aqui no Brasil não passa de 3%, quando muito. Então, se tem um país que respeita tudo e que vive alguns problemas, sim, vive, esse país é o Brasil. Não adianta ficar tirando foto, pondo o Biden lá com aquele óculos horroroso dele sobrevoando a Amazônia e apontando para queimada e oh my God, fire, 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 e girar o mundo aí dizendo que a gente queima a floresta amazônica, o Pantanal como um todo de forma absoluta, porque isso é mentira. Nós temos os nossos problemas, só que você tem mania de pegar a exceção e transformar em regra. Exatamente para atender os anseios, os interesses desse Napoleãozinho aí, desse presidente lá deles, lá o Macron também, entendeu? Então você mostra que o Brasil é um país que queima tudo, que desrespeita tudo, que mata peixe, mata tudo, arrebenta com a natureza, mata o mico-leão dourado, enquanto nós temos aqui, sim, uma responsabilidade ambiental grande e precisamos combater os irresponsáveis. Não que os irresponsáveis não precisam ser combatidos. Eles existem, sim, mas não são maioria. Se tem um interessado em manter floresta preservada, floresta em pé, um ambiente rural saudável, esse interessado é o próprio produtor rural. É o cara que está lá, é o cara que depende do chão, da terra batida, depende das bactérias, dos fungos, dos insetos, de tudo que faz parte daquele ecossistema. Ele é o maior interessado na preservação. Não vem plantar mentira aqui, colocando o Brasil em
uma situação de irresponsabilidade, enquanto eles são os irresponsáveis. Não faça isso, porque isso é mentira e mentira tem perna curta. Tanto que tem perna curta que ficou comprovado agora. Bom par canalha. Que esse CEO aí seja enxotado lá do Carrefour.